Boa noite, família IBLN, boa noite a você que nos assiste através do nosso canal do YouTube. Estamos dando início ao nosso culto dos propósitos, mas antes de iniciarmos, deixe o seu comentário no nosso chat ao vivo. Eu queria convidar você a, neste momento, se conectar conosco através da sua oração. Certamente Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Cada dia, cada culto é um dia e um culto especial para Deus, pois nós necessitamos de recebermos a orientação do Pai, a direção e o caminho ao qual devemos seguir e caminhar. Certamente nesta noite o Senhor estará falando ao meu e ao seu coração por meio da palavra, e é nesta noite que Ele irá nos dar a direção a qual devemos caminhar. Eu tenho certeza que o seu coração anseia por uma palavra do Senhor. Então, se você se conectar a Deus neste momento, certamente você estará ouvindo a voz do Espírito falar ao seu coração, te dando a resposta que você necessita. Se conecte comigo nesse momento. Pai, nós estamos juntos, ó Deus, neste momento, para engrandecermos o seu nome, para louvarmos ao Senhor. Nosso pedido é que nesta noite o Senhor possa, por meio do Teu Espírito Santo, falar ao coração de cada irmão que está nos ouvindo neste momento, ó Pai. Que este culto seja um culto especial para cada um que está agora, neste momento, em sua sala, no seu quarto, através do seu smartphone, da sua TV, nos assistindo. Que ele não possa sair, que ele não venha sair da mesma maneira, Deus, pelo qual ele se apresentou a Ti neste momento, mas que a Tua palavra possa penetrar o coração, Senhor, dando discernimento e a direção necessária para que ele possa continuar caminhando rumo ao Senhor. Pai, receba o nosso louvor nesta noite, receba a nossa adoração, Senhor, e que o momento da palavra seja um momento especial de direcionamento para a vida de cada um dos meus irmãos. Esta oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Ser mais
te servir, Senhor. Senhor, nós podemos dizer que deixamos na cruz o nosso fardo, pois através do teu sangue nós somos lavados e purificados e livres para te servir. Hoje é quarta-feira e tivemos nesta manhã mais um momento onde temos a oportunidade de colocar as nossas doações, as nossas colaborações de alimentos, cobertas, roupas que têm ajudado a tantas pessoas sobre este tempo. E um texto que vem e nos fala nessa noite é o texto que se encontra em Ruth, capítulo 2, a partir do verso 8, quando Boaz vê uma mulher trabalhando, alguém que não era daquelas conhecidas das suas servas, pergunta aos seus servos quem era aquela mulher. E aquela mulher que se tratava era Ruth. E Boaz pode declarar àquela mulher naquele momento o seguinte: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Naquele momento ele via uma mulher que trabalhava, apesar da sua situação, apesar da sua condição, buscava ajuda naquela ocasião. E quantas pessoas, quantas famílias têm passado diariamente aqui na igreja pedindo um socorro, pedindo um auxílio, pedindo um suporte. E pela misericórdia do Senhor, nós, como um povo da graça de Deus, temos oferecido essa resposta como a de Boaz: fique aqui. Aqui nós podemos também te dar uma ajuda, aqui nós podemos te dar um suporte, aqui nós podemos exercer reino de Deus e sua justiça sobre este tempo. Nós somos chamados a colaborar, a colocar com amor, com fé, com alegria, aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, sabendo que é dele a provisão, sabendo que é dele a vontade, o querer e o fazer. Um povo da graça de Deus não poderia ser diferente se não transbordasse dessa graça sobre a vida de muitas famílias. Que você possa colaborar neste momento de dedicação de vidas e bens. Que você possa semear com amor e ainda assim alimentar muitas pessoas, aquecer muitas famílias e colaborar para a expansão do reino sobre este tempo, sobre essa geração. Contribua. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça.
Deus, quantas vezes na estrada da vida nós acabamos machucados e machucando alguém, guardamos mágoa no nosso coração, guardamos ressentimentos na nossa alma. Quantas vezes nós temos dificuldade de ministrar o perdão, de oferecer o perdão. Eu não sei se hoje você está vivendo sobre o peso da mágoa, sobre o peso de um sentimento, de uma lembrança dolorosa, de algo que feriu, que machucou o teu coração. E é como um tormento em teu ser. E você não consegue se ver livre dessa situação, porque ela traz angústia ao teu interior. E nesse momento eu queria te convidar para que você colocasse essa situação que tem trazido tanto prejuízo para você diante do Senhor. E que você pedisse a Ele: Pai, me ensina, Senhor. Me ensina a perdoar, Senhor. Me ensina, meu Deus, a liberar o perdão. Não deixa, Pai, que essa mágoa venha me consumir, essa tristeza venha me atormentar, esse sentimento venha me escravizar. Mas que nesta noite eu seja liberto. Se você quer fazer essa oração, coloque-se agora diante do Senhor. Expresse para Ele. Se alguém machucou você, diga para Ele. Coloque diante do Senhor. Libere esta vida. Muitas vezes nós esquecemos que quando não perdoamos, o grande prejudicado somos nós. Não é a pessoa que ferimos. Não é a pessoa que nos feriu. Mas somos nós. Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença nesta noite. E te pedimos, Pai querido, que o Senhor nos ensine a perdoar. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa atuar de forma que sejamos, Pai, liberados, Senhor, desse sentimento que nos angustia, nos inquieta e nos faz infelizes. Ó Deus, nos ensina a liberar o perdão em favor dessa pessoa. Não deixa, Pai, que essa mágoa que está no nosso coração nos prejudique, nos deixe triste, nos adoeça o interior. Mas que nesta noite nós possamos receber a cura do Senhor, a liberação, Pai, dessa culpa, dessa dor, desse sofrimento. Ó Deus, e nós clamamos, Pai, que o Senhor nos ensine a perdoar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Como é precioso quando nós somos ensinados pelo Senhor a liberar o perdão. Mas como é triste quando nós vivemos sobre o peso da mágoa, do ressentimento, de uma situação que vivemos que nos causou dor, tristeza, e você não consegue se desvencilhar daquilo, parece um tormento em seu interior. Mas que nesta noite o Espírito de Deus possa atuar em nós e nos ensinar, como cantamos, a perdoar. Amém? A palavra que eu quero trazer para o seu coração nesta noite está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto de Romanos 3:10. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são como túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos, Pai, diante da Tua presença nesta noite. Ó Deus, e nós tantas vezes nos sentimos, Pai, ameaçados pelas situações da vida,
a nos separarmos de Ti, a nos distanciarmos da Tua palavra, a negarmos o Teu nome, a virarmos as costas para a Tua promessa. Mas, Deus, que nesta noite o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que enxerguemos a nossa condição pecaminosa e possamos ser iluminados pelo Teu Santo Espírito e nos voltemos para Ti em obediência, em santidade e em compromisso com a Tua causa, com o Teu nome, com o Teu reino, com a Tua igreja, com o Teu propósito e com a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, em quantas situações que vivemos, nós não nos sentimos ameaçados diante da vida. Ameaçados não só com as situações do nosso cotidiano, as situações corriqueiras, mas essencialmente ameaçados por uma onda que de alguma forma quer nos persuadir a nos distanciarmos de Deus, dos seus propósitos e da sua palavra. Nós estamos vivendo sobre uma grande pressão para fecharmos os olhos para a nossa real situação e passarmos a viver naturalmente com aquilo que o mundo nos mostra, nos apresenta e nos impõe. Nós vivemos a todo tempo sobre a ameaça de que o pecado, o mundo, os seus princípios e as suas imposições são naturais para o nosso tempo. E com esse sentimento, e com essa pressão, e com essa ameaça, nós acabamos fugindo daquilo que Deus tem para nós como direção, como condução, como propósito. Como é difícil refletir sobre as situações que temos presenciado em nossos dias. Como é complicado nos depararmos com contextos em que ameaçam a nossa fé e colocam em dúvida e em questão a nossa crença. Nós sabemos que o homem, ao longo da história, demonstra atitudes e comportamentos assustadores que revelam a sua total ausência de Deus e a falta de conhecimento verdadeiro das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. E isso não é algo recente, não é algo novo. Ao longo da história da humanidade, nós vemos a ação de Deus, a insistência de Deus em nos alcançar, em tocar o nosso coração, mas nós estamos sempre tentando encontrar caminhos que nos afastam do Senhor. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, já nos adverte acerca dessa realidade em Gênesis capítulo 6, versículo 5, quando nos diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Amados, esta é a condição de todo homem perante Deus. Isso significa que a infelicidade que tantas vezes experimentamos vem de dentro de nós, da nossa imaginação, dos nossos pensamentos, do nosso eu, do nosso interior. Muitas vezes as pressões que recebemos são resultados da traição do nosso próprio eu. Nós somos traídos pelo nosso próprio ego, que de alguma forma conspira contra a nossa relação com Deus, a nossa vivência na palavra, a nossa intimidade com o Senhor. O apóstolo Paulo fala desse comportamento agressivo, desvairado, de uma forma assustadora, amedrontadora. Como está escrito, o texto que lemos de Romanos nos diz: não há um justo, nenhum sequer.
Isso mostra que, embora muitos se esforcem por andar na presença do Senhor, por cumprir os seus propósitos, mas haverá sempre algum sentimento danoso no nosso coração, alguma segunda intenção na nossa alma, que mostra o quanto corrupto nós somos, o quanto o nosso ego é fora dos propósitos de Deus, o quanto nós agimos de maneira injusta diante dos homens e diante do Senhor. Esta é a revelação mais completa e conclusiva da condição do homem. Queridos, ela condena a pecaminosidade do homem, lançando alicerces seguros para que dela possamos ter convicção justa sobre dois entendimentos. Primeiro, o homem corrompeu seus próprios caminhos. E isso é fruto inevitável de uma natureza totalmente rebelde. O homem, em sua natureza, é rebelde. Nós não gostamos e nem queremos que Deus nos oriente, que Deus nos direcione, que Deus nos conduza. Por isso nós queremos ser donos do nosso próprio nariz. E isso gera em nosso interior rebelião. Segundo, a inabilidade do homem em reconhecer e agir em função dessa verdade. E por isso muitos se tornam depravados, desvairados e inconsequentes em suas posições. Quando enxergamos atitudes da sociedade que nos chocam, não deve ser para nós algo que nos surpreende, mas esta é a natureza corrompida pelo pecado que se exterioriza em ação, tanto no passado como em nosso presente. Amados, o que podemos dizer nesta noite é que este quadro é triste, mas é verdadeiro. O estado que chegamos revela a nossa real condição. Não estamos sendo responsabilizados por qualquer transgressão ou pecados particulares. Isto é, não somos pecadores porque pecamos, mas pelo estado a que eles nos fizeram chegar. Uma herança ininterrupta de pecado que herdamos desde Adão. E olhando essa realidade, ainda hoje, nós nos sentimos ameaçados por esse quadro, por essa influência, por essa pressão que quer a todo custo nos afastar de Deus, nos distanciar dos seus princípios, nos tirar da sua presença. O que podemos fazer, queridos, para mudar essa realidade? O que nós, como homens e mulheres de Deus, como povo do Senhor, precisamos fazer para que a palavra de Deus seja verdade em nossa vida? Nós não podemos continuar seguindo os preceitos e os interesses do nosso próprio coração. Como devemos nos posicionar diante da vida, diante das pressões que o mundo exerce, das ameaças que o mundo faz para negarmos a Deus, nos distanciarmos da sua verdade. Como nós podemos e devemos nos posicionar? E é sobre isso que eu quero trazer para você nesta noite algumas lições. Primeiro, a grande ameaça do mundo, do inimigo, é nos afastarmos de Deus e da sua palavra. Romanos 3,12 diz: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Nós não imaginamos o quanto é desastroso para a nossa vida nos afastarmos de Deus. Nós não temos dimensão da consequência, do preço que podemos pagar por fechar os nossos olhos
para a verdade de Deus, para a palavra de Deus, para aquilo que o Senhor está nos dizendo, nos orientando. A ausência de Deus provoca derrotas terríveis em nossa casa, no ambiente familiar, no ambiente do nosso trabalho e, inclusive, no ambiente da igreja. Porque o fato de sermos igreja, de vivermos em comunidade, não necessariamente significa que o que estamos vivendo tem influência completa e genuína de Deus. Muitas vezes, os interesses humanos, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa presunção, aquilo que vem da carne prevalece. E mesmo estando na igreja, nós passamos a ter sentimentos e atitudes humanas, carnais e pecaminosas. O texto diz: todos se afastaram de Deus, a fonte da vida. E como resultado desse afastamento, a humanidade se tornou pobre, corrupta. E o texto revela uma expressão muito clara. A pessoa sem Deus é uma pessoa inútil. Porque toda pessoa sem Deus, ela só consegue olhar para si. A sua vida é apenas pautada nos seus próprios interesses, nas suas próprias vontades. Quando você se deparar com alguém que só consegue olhar para aquilo que lhe faz bem, para aquilo que lhe favorece, para aquilo que lhe dá vantagens, pode ter certeza, essa pessoa está longe de Deus. Porque a nossa relação com Deus não encerra em nós mesmos. Toda pessoa cheia de Deus, ela é frutífera, ela tem uma vida abundante, ela é abençoadora, ela é uma fonte onde do seu interior fluem rios de água viva, que sacia, que alimenta, que abençoa, que acolhe, que favorece os outros. Amados, nenhuma alma faz algo que é bom. Sabe por quê? Porque todos estão podres até o âmago. Este é o abismo devorador dos homens. Talvez nada demonstre a perversidade dos homens mais claramente do que o seu afastamento de Deus e da sua verdade. Quanto mais longe de Deus nos tornamos, mais desvairados ficamos. Por isso, toda pessoa sem Deus é inconsequente. Comete atos terríveis, abomináveis. São capazes de agir com sentimentos que ferem, que machucam, que enganam e prejudicam os outros. Amados, quanto mais distante de Deus ficamos, mais nossos atos e atitudes são perversas, danosas, malvadas. A ausência de Deus em nossas vidas provoca estrago em nossa existência, irreparáveis. Como é triste ver os homens se acharem capazes de dirigir as suas próprias vidas sem a presença do Senhor. A Bíblia demonstra que o melhor dos homens é comparável a uma cerca de espinhos. E o mais reto dos homens é comparado ao próprio espinho, ou seja, todos os homens gerados segundo Adão são pecadores. Olha o que nos ensina Miqueias 7:4, quando nos diz: o melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, e o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Esse texto já nos mostra o nosso estado. Nós estamos sempre tentando, de alguma forma, prejudicar os outros. Às vezes nós nem sabemos que o nosso comentário, às vezes, chocoso, danoso, com dupla intenção, está prejudicando as pessoas. Às vezes eu fico me perguntando, para que isso? Às vezes você faz comentários tão inconsequentes com relação aos outros, e você não sabe que aquela sua palavra é recheada de veneno. E eu fico me perguntando, para que
Isso mostra só a nossa carnalidade, a nossa pecaminosidade e a influência que o mundo e o diabo exercem sobre a nossa vida. Não importa as nossas questões morais, físicas ou psíquicas. Tanto o melhor quanto o mais reto dos homens são igualmente pecadores e por isso são geradores dessa natureza caída. Todos os homens são descendentes de uma semente corruptível, a semente do pecado. Jesus chama a atenção dos discípulos da sua real condição, de como eles se encontravam, por pensarem que o seu estado, o estado em que estavam, era diferente dos outros, dos demais. Em Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 3 nos ensina: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Por isso, queridos, só há uma receita, só há uma forma de nos livrarmos das ameaças que o mundo exerce contra a nossa vida. Se nos colocarmos diante de Deus em genuíno arrependimento. Eu preciso ter a capacidade espiritual de olhar a minha vida e poder externalizar, declarar, assumir que é impossível ser feliz, é impossível ser vitorioso, é impossível ter caráter ilibado, é impossível ter uma conduta irreprovável se eu não estiver na presença de Deus. Nenhum gesto, nenhuma atitude, nenhuma palavra, nenhum comportamento meu, por mais íntegro que pareça para os homens, se não tiver Deus, terá sempre algo danoso, prejudicial, mentiroso no final das suas intenções. Por isso, nós vamos sempre sofrer ameaças para nos afastarmos do Senhor e para vivermos longe da sua palavra e da sua verdade. Segunda lição, queridos, há esperança para vencermos a grande ameaça. Muitas vezes, diante da ameaça de viver uma vida condenada longe de Deus, nós ficamos: meu Deus, eu nasci para isso, para ser condenado, viver no pecado. Um dia, falando de Jesus para uma pessoa bem íntima minha, ele olhou nos meus olhos e disse: Écio, não tem jeito para mim, eu vou para o inferno mesmo. E eu pude olhar nos olhos daquele homem e dizer assim: olha, o mais vil pecador, há esperança para ele. Sabe por quê? Não é pelo que você faz ou pelo que você fez, nós somos salvos pela graça. Jesus Cristo será sempre suficiente para nos livrar de toda e qualquer ameaça que vivamos. O diabo vai sempre gerar sentimentos no nosso coração de que não há jeito para a nossa vida, de que nós estamos condenados à morte eterna, de que nós fomos separados de Deus, de que Deus não nos ama, de que Ele não tem uma segunda chance para nos oferecer, de que Ele não pode nos livrar da morte eterna e do pecado. Mas eu lhes asseguro que há esperança para você. O texto de Tito, capítulo 2, versículo 13, nos diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amados, a esperança para nós, homens mergulhados no caos do pecado, Deus intervém, a graça salvadora se manifesta a todos os homens. Queridos, todos nós
estávamos sobre o grande peso da ameaça de sermos condenados. Nada poderíamos fazer por nós mesmos, mas a graça nos é suficiente. A graça nos basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e não na nossa força, na nossa grandeza, no nosso poder. Amados, quando toda a raça humana, representada por Adão, estava perante Deus, condenada, perdida, arruinada, como a massa de miséria e de pecado, sem mostrar vergonha, sem derramar uma lágrima, sem dar um grito, sem proferir um pedido de socorro, a misericórdia divina prometeu um Salvador, uma pessoa, um Deus encarnado, alguém que pagaria o alto preço para que houvesse esperança diante da ameaça de vivermos longe de Deus, apartado da sua verdade, dissociado das suas promessas. Tudo era tenebroso. Quando essa chuva benfazeja veio sobre a terra, e quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia do céu, o nosso Deus se fez homem, rasgou o véu que nos separava e nos ofereceu a oportunidade de vivermos na graça, na bondade, na misericórdia e no amor do Senhor. O nosso Senhor Jesus é a justiça de Deus personificada. Viveu nesta terra tão perfeito quanto Deus, sempre puro, como o raio do sol. Sua impecabilidade era exigida pela redenção. Aquele que se manifestou para resgatar as almas dos seus pecados, devia ter a alma isenta de pecado. Por isso, foi plenamente santo e é plenamente santo. Os pecados dos pecadores são infinitos. A injustiça de cada alma é sem limites. Contudo, aquele que se entrega aos seus cuidados, ao cuidado do Salvador, que se revela na sua justiça, descansará sobre a graça benfazeja da sua presença. Não tenha medo. Não se atemorize. Não se angustie. Não se desespere. Não fique pensando que você está condenado a viver nesse estado de miséria, de desprezo. Não fique imaginando que Deus virou as costas para você, te renegou a própria sorte. Há esperança, sim. O nosso Deus não desiste de nós. Nós tantas vezes nos afastamos, nos desviamos do caminho, seguimos o nosso coração, ouvimos a voz do nosso interior. Mas aquele que está sempre pronto a nos socorrer, se faz acessível a nós. E por mais que as ameaças, as grandes ameaças, seja sempre nos tirar dessa esperança que nos é oferecida, nós precisamos nos voltar para o Senhor. O mundo pode estar em caos. As situações podem ser assustadoras. O que está à sua frente pode te aterrorizar. Mas creia, o Senhor sempre vai nos mostrar que há esperança para a nossa vida. Por isso, não aceite essa palavra de derrota e de ameaça que está sendo proferida contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua empresa, contra a sua igreja, contra você. Creia, nós vivemos sobre a promessa da esperança. E tudo aquilo que se levanta contra nós vai ser derrotado, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso, há esperança para nós. Terceira lição:
A grande ameaça foi vencida na cruz. Nós não podemos, ainda hoje, ter esse olhar para a cruz de insuficiência. O homem tem a tendência de achar que ainda pode resolver a sua vida por si mesmo. Mas quando nós cremos na verdade de Deus, nós entendemos que toda ameaça é vencida na cruz. Satanás vai sempre querer gerar dúvida no nosso coração. Vai sempre querer gerar e plantar uma semente no nosso coração. Porque foi essa a artimanha dele o tempo todo. Lembra do ladrão na cruz? Olhou para Jesus e disse o quê? Queria gerar dúvida. Tu não és o Cristo, o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo. Jesus, quando foi tentado, o que foi que Satanás disse para ele? Tu não és Cristo, o Filho de Deus? Lança-te daqui, sempre querendo gerar dúvida. E é assim que o inimigo tem agido na nossa vida. Ele está sempre trazendo ameaças para gerar dúvida no nosso coração de que a cruz é suficiente. A morte de Jesus na cruz é a sentença final para a nossa libertação. A morte de Jesus na cruz foi suficiente para que hoje você tivesse a garantia de que você vai morar no céu. Olha o que nos diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Então, aqueles que pensam que o dinheiro compra tudo, está enganado. Transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Deixa eu só lhe dizer uma coisa nesta noite. O sangue de Jesus é poderoso para nos libertar de toda ação, de todo cativeiro, de toda ameaça que o inferno tenta fazer contra a nossa vida. Amados, a cruz é o instrumento que revela a graça de Deus em nosso favor. Jesus nos ensinou em João capítulo 12, versículos 24 e 25. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, ganhá-la-á para a vida eterna. A porta de entrada para os servos salvos em Cristo Jesus precisa ser o entendimento de que a primeira salvação que nós temos é de nós mesmos. É pela nossa identificação na morte e ressurreição de Jesus que nós somos libertos de toda a grande ameaça do inferno. Todo aquele que está fora de Cristo, ele está sobre o peso da ameaça do pecado. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que tem a vida tem a justiça também. Assim como a imputação do pecado foi uma realidade para Cristo, a imputação da justiça ao que crê também é uma realidade. O verdadeiro e incontestável fundamento da paz é este: que as exigências da natureza de Deus quanto ao pecado foram perfeitamente satisfeitas na cruz. Os sofrimentos do Cordeiro constituem o esplendor e a glória da revelação de Deus. Deixa eu só lhe dizer algo que você precisa guardar como lição no seu coração. Tire a cruz, cale-se o brado da morte, a que se reduz a mensagem do Evangelho a nada.
o que dá respaldo, o que avaliza a nossa salvação é a cruz. Mas bendito seja Deus, que a cruz é uma realidade viva. Eu posso olhar para a cruz e declarar com a mesma voz que o anjo teve no túmulo: não está aqui, já ressuscitou. A cruz se eleva às mais altas alturas dos céus. O Deus homem nela derramou sangue. A espada da justiça foi enterrada inteiramente no seu coração. Amados, alegrai-vos, glorifiquem, filhos de Deus, nesta cruz única. Ela é suficiente, o seu preço foi suficiente. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O seu único sacrifício foi a salvação da humanidade perdida. Não devemos aceitar nenhuma ameaça, nem dos homens, nem do diabo, nem do mundo. Nada que possa, de alguma forma, ameaçar a nossa relação com Deus, devemos aceitar. Que você possa dizer como Paulo: nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nenhuma ameaça, nem o tempo presente, nem o tempo futuro, nada que de alguma forma queira tirar você da presença de Deus, seja capaz de gerar dúvida no seu coração, que você pode viver longe da verdade de Deus e ser feliz. Que Deus nessa noite possa nos dar certeza, convicção de que é impossível ser feliz, bem-aventurado, satisfeito, alegre, com uma vida longe de Deus, longe da sua palavra, longe das suas promessas. Que Deus faça nascer no nosso coração, nesta noite, uma total dependência dEle e da sua palavra. Que você se coloque diante do Senhor em oração nesse momento, dizendo: Pai, eu não aceito nenhuma voz, nenhuma influência, nenhuma pressão e nenhuma ameaça. Nada vai me separar de Ti. Eu não quero mais andar com esse coração corrompido, longe de Ti. Eu não quero mais ser influenciado pela vida adâmica. Eu quero ser influenciado por Jesus. Eu quero andar nos passos de Jesus. Eu quero viver como Jesus viveu, longe das ameaças. Que eu possa ter convicção de que eu posso enfrentar qualquer luta, qualquer dificuldade e continuar firme, dizendo sim para Jesus. Que eu possa declarar que nada vai me separar de Ti. Que o Senhor gere no meu coração nessa noite essa verdade, esse sentimento. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, quantas vezes, Senhor, a nossa fé é ameaçada, gerando dúvida no nosso coração de que Tu estás agindo. Quantas vezes a nossa paternidade é ameaçada, quando o inimigo nos diz: você não é filho, porque sofre. Quantas vezes na nossa caminhada pessoas se levantam contra nós, querendo gerar dúvida no nosso coração, querendo plantar a semente de medo no nosso interior. Mas nesta noite nós nos colocamos, Pai, na Tua presença e clamamos: Senhor, visita-nos, Pai, gerando, Pai, certeza de que nada e nem ninguém poderá nos separar da Tua promessa, da Tua verdade, daquilo que Tu tem para nós como direção e como propósito. Não nos deixa, Pai, ser ludibriados pela proposta deste mundo, pelas influências dessa vida, pelas ações do inimigo, mas que nos mantenhamos firmes nos Teus propósitos, Te servindo, testemunhando a Tua verdade, proclamando o Teu nome e anunciando o Teu reino. Ó Deus, fala ao coração do Teu povo e planta no coração de cada um
a semente da salvação eterna, de que Jesus, de que a cruz é suficiente para nos livrar de toda e qualquer situação que o inimigo queira nos ameaçar. Esse é o nosso desejo e essa é a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. É sempre bom contar com a sua participação. Eu fico sempre feliz quando você faz um comentário no chat, quando você nos indica. Nós estamos já chegando a 5.000 inscritos no nosso canal, por isso não deixe de deixar o seu like, não deixe de indicar para alguém o nosso canal do YouTube, TV IBLN. É sempre bom semear a palavra de Deus no coração das pessoas. Amanhã nós estaremos com mais uma live, meio-dia, para o seu coração, não deixe de nos acompanhar. Nós temos uma vasta programação, através do Farol, nós temos levado até a sua casa um material físico, nós temos acompanhado as nossas crianças, e isso é precioso, saber que a nossa igreja tem um olhar também para os pequeninos. Nós temos tido lives para a família, para os jovens, para os adolescentes, sempre com temas instrutivos, atuais, que possam falar ao seu coração. Nos acompanhe, veja como está a nossa programação, e eu fico feliz em saber que eu posso contar com o seu apoio e a sua participação. Que o Senhor possa nos direcionar nesse tempo de tantas lutas, e que nada nos ameace, que nada nos tire a visão de que nós estamos no caminho certo, proclamando a verdade do Senhor e anunciando o reino de Deus na terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Diga agora comigo: que o Senhor me abençoe e me guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor sobre mim levante o seu rosto e me dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa noite na presença do Senhor.